Fala, gente, bom dia, tudo bem? Aqui quem tá falando é Socran. E como tem aí na descrição do vídeo, a gente vai estar falando um pouquinho sobre lançamento vertical ou movimento vertical. Vamos lá. É, tentar entender mais ou menos qual é a física que está por detrás disso aí. Lançamento vertical, como o próprio nome já diz, é qualquer lançamento não no eixo vertical ou no eixo dos Y, tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, alguns exemplos de lançamento vertical, sei lá, seria alguém jogando uma bola para cima, o desenho tá horrível, mas enfim, alguém lançando essa bola para cima e essa bola vai chegar a uma determinada altura, digamos assim. Ou seja, isso aí é um movimento vertical, sei lá, alguém que esteja em um edifício e, e lança algum objeto em, sei lá, uma pedra, uma bola, ou sei lá, alguma coisa, qualquer coisa que tem uma massa aí, ou seja, um movimento vertical. A gente precisa observar que tem, às vezes pode ser subindo ou pode ser descendo. Mas vamos lá, se a gente tem um objeto qualquer aí, sei lá, uma bola, vamos supor que essa bola esteja flutuando. Qual é a física por detrás? Quais são as forças que estão atuando nessa bola daí? A gente tem que lembrar o seguinte, para baixo sempre a gente tem o que? Peso. Força-peso, para quem não lembra, é produto da massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade. Que aqui na Terra a gente considera para efeito de cálculo 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, alguns livros adotam g igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, outros 9,78, mas no geral, para efeito de cálculo, a gente considera que g vale 10 metros por segundo. Mas vamos lá, o que é que a gente tem aqui? E a gente tem algumas formulazinhas para trabalhar com movimento vertical. E uma delas é essa daqui. No vídeo passado eu estava falando sobre movimento uniforme. Só que nesse caso aqui de lançamento vertical, a gente não vai trabalhar com movimento uniforme. O tipo de movimento seria movimento uniformemente variado. Ou seja, porque a velocidade varia, a velocidade aqui não é constante. Ou seja, uma das funções horárias para o movimento uniformemente variado é essa daqui, V igual a V0 mais AT, de aceleração. Mas nesse caso daqui, para lançamento, a gente considera o seguinte, mais GT, ou seja, onde V é a minha velocidade final, V, velocidade final, V0, velocidade inicial. Coisas bem básicas, mas só para lembrar quem ainda não teve nenhum contato com isso. Aceleração da gravidade. E T seria aí o tempo gasto para percorrer alguma distância. E vamos lá, vamos fazer os dois casos. Vamos fazer um lançamento para cima. Vamos dizer que eu tenho alguém que jogue uma bola para cima, uma bola ou algum objeto. Aí, esse objeto ele tem esse tipo de comportamento. Chega até uma altura H. Essa aqui seria a situação 1, o objeto está subindo. E a situação 2 seria esse mesmo objeto aqui, porém caindo. Vamos lá, para a primeira situação, o que é que a gente tem? Primeira, a gente tem que, quando eu lançar esse cara, quando esse cara lançar essa bola daí, essa bola ela vai chegar aqui a uma determinada altura, ela vai chegar por aqui. Quando ela atingir essa altura H, essa velocidade final nesse ponto de altura máxima aqui, minha velocidade final vai ser zero, ou seja, V vai ser zero. E o que a gente tem? Se essa bola daí está subindo, a gente considera como se G fosse negativa.
como se g valesse 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a moral da história, como é que a gente vai considerar isso? Se eu simplesmente substituir nessa fórmula, v igual a v0 menos g vezes o tempo. Esse tempo daqui que a gente quer calcular para essa primeira situação é o tempo de subida. Vamos chamar de TS. Ou seja, o que a gente tem? A gente tem que essa velocidade daqui cancela, porque quando está na altura máxima ela vale zero. E o que a gente vai ter? Zero é igual a V0 menos G vezes o tempo de subida. O que a gente vai ter? Vou passar esse V0 para o outro lado, a gente vai ter menos V0 vai ser igual a menos G vezes o tempo de subida. Ou seja, menos de um lado e menos de outro a gente pode cancelar. Portanto, o tempo de subida para um objeto qualquer no lançamento vertical vai ser V0 sobre G. Ou seja, esse daí é o tempo de subida. E se a gente quiser calcular a velocidade ou o que a gente, sei lá, fazer uma análise sobre a descida, o que a gente vai ter? A gente vai ter agora, para essa segunda situação, a gente vai ter o seguinte: minha velocidade inicial aqui vai ser zero. E quando esse objeto chegar aqui, nesse ponto, ele vai ter a velocidade final, que aqui já não é zero. Ou seja, V vai ser igual a V0 mais G vezes o tempo, que esse daqui seria o meu tempo de queda. Só que, como eu tinha dito, nesse caso aqui, V0 equivale a zero. Então a gente vai ter o seguinte, que a minha velocidade final vai ser quem? Vai ser o produto da aceleração da gravidade vezes o tempo de queda. Ou seja, é basicamente isso aí que a gente tem um estudo simples sobre velocidade final e tempo de queda de um objeto que está subindo ou está em queda livre. Outra equação também que é muito comum a gente estudar, a gente ter para o movimento vertical é essa daqui. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 a aceleração vezes a variação de comprimento. Vamos colocar então H, onde H é esse espaço percorrido. Só que aqui nessa fórmula a gente não tem tempo. Tempo nessa fórmula aqui é ausente. Ou seja, aqui é mais para a gente trabalhar com espaço e velocidade. Espaço, velocidade e aceleração. Então, o que a gente pode considerar também? Vamos supor que um objeto esteja subindo. O que a gente tem? A gente tem a mesma análise. Só que nesse caso aqui a gente vai calcular quem é a altura máxima. Para um objeto que esteja subindo, ele está aqui e chega até aqui. E digamos que ele suba até uma altura H. O que a gente vai ter? Nesse caso daqui, para subindo, a gente vai ter que a velocidade final vai ser igual a quanto? A zero. E se ele está subindo, a aceleração da gravidade a gente considera como negativa também. Então, substituindo na equação, o que a gente vai ter? Zero é igual a V0 ao quadrado menos 2. Esse menos aqui foi da aceleração da gravidade, 2G, que multiplica H. Ou seja, menos V0 ao quadrado é igual a menos 2GH. Portanto, H vai ser igual a quem? V0 ao quadrado sobre 2G. Ou seja, essa daqui é a altura máxima para um objeto que é lançado com a velocidade inicial. Ele sobe e até uma altura máxima, digamos assim. E se a gente quiser calcular a velocidade final, usando essa fórmula daqui também, ao invés dessa daqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter um objeto caindo, ou seja, ele parte daqui agora. E a velocidade, nesse caso daqui, velocidade inicial vai ser zero. E a gente quer calcular o que é a velocidade final.
Portanto, a gente vai ter o seguinte, só relembrando, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2G vezes H. Nesse caso aqui, esse cara morre, e o que a gente faz? Que a velocidade final ao quadrado vai ser 2GH. Portanto, velocidade final vai ser igual a raiz de 2GH. Ou seja, é isso daí que a gente vai ter. Ou seja, essa é a velocidade final para um objeto que é lançado em queda livre, seja qual for a altura. A princípio seria isso. Mas a rigor mesmo a gente tem algumas outras forças aí. Uma das seria a resistência do ar, mas isso é tema para um outro vídeo, para uma análise mais minuciosa. Então é isso, gente. Obrigado por tentar assistir aí, se você chegou até esse momento aqui. Mas enfim, tentei ser o mais sucinto possível. Obrigado. Valeu.